Tem prova que é técnica e tem prova que testa o seu psicológico. Hoje eu vou fazer a prova ICAL e essa prova testa essas duas habilidades de um piloto: agir sob pressão e falar da forma correta e mais clara possível. E detalhe, tudo em inglês, que é uma língua estranha pra gente que é brasileiro. E por mais que eu tenha estudado e me preparado, é impossível não sentir esse frio na barriga. E essa prova não é só inglês, é você, o seu nervosismo e alguém te julgando em tempo real. E hoje eu vou trazer vocês para me acompanharem na minha rotina e comentar um pouco com algumas dicas e as minhas percepções sobre a prova ICAL. Eu tenho estudado para a prova ICAL tem cerca de um ano. As duas estratégias que eu utilizei para estudar para essa prova e para me preparar melhor foram fazer aula particular de inglês, não necessariamente focado no inglês aeronáutico e no inglês da ICAL, e fazer um curso focado na ICAL de fato, para simular um pouco de como funciona a prova, simular as 4 partes que a gente encontra na prova. Se você não sabe muito bem como funciona a prova, tem um vídeo meu aqui, eu vou deixar linkado no card para você assistir e clarear um pouco mais sobre essa prova que todo piloto vai ter que passar em algum momento, se você quiser linha aérea ou quiser voar um jato de fora, na executiva. É uma prova e um passo muito importante na carreira de todo piloto. Mas basicamente a gente tem 4 partes nessa prova ICAL. Primeira parte, que é Aviation Topics, e na Aviation Topics a gente comenta algumas coisas sobre aviação e sobre você também, relacionadas com aviação. Como foi seu primeiro voo, o que você acha que vai ser da aviação no futuro, como vão melhorar os aeroportos no futuro, o que vai melhorar a nível de aviônicos e tecnologia. Então várias provas relacionadas com aviação e algumas coisas pessoais também podem aparecer. Na segunda parte, a gente tem a Interacting as a Pilot, e na Interacting as a Pilot você vai ouvir alguns áudios e você vai ter que responder como se fosse o piloto, como se fosse o ANAC 123, e interagir com o controlador a partir disso. Nessa parte você pode declarar pam-pam, declarar emergência. O controlador, às vezes, quase sempre vai entender alguma mensagem errada e você precisa cotejar de forma correta. E é uma parte muito legal porque aí sim a gente já começa a entrar num inglês de fato mais aeronáutico e mais ligado à fraseologia. Na parte 3, a gente tem a parte que se chama Unexpected Situations. Na Unexpected Situations, você vai ouvir uma conversa entre um controlador e um piloto e alguma situação inusitada acontecendo. Pode ser um controlador informando para um piloto evitar uma área e entrar um tempo ruim no meio e o piloto não conseguir. Pode ser uma pane de motor ou uma pane de painel e o piloto perder todos os instrumentos. Então, várias situações inusitadas, por isso unexpected. Depois de cada parte, o examinador vai te perguntar algumas coisas sobre o que você ouviu naquela parte. E no final dessa terceira fase, você vai comparar as 3 situações em ordem de problemas, né? Tipo, a menos problemática, a meio termo e a mais perigosa. Na quarta parte, a gente tem a Picture Description, que o examinador vai te mostrar uma imagem, que normalmente vai ter uma aeronave no meio, e ou vai ser alguma emergência ou alguma situação que você tenha que usar o seu vocabulário para comentar sobre aquela situação, ou pode ser até uma operação normal. Existem casos de estar só um dia chuvoso, ou uma operação que as pessoas estão embarcando na chuva, ou estão embarcando normal, enfim, pode ser só uma imagem normal também. Mas aparecem alguns vocabulários legais, como veer off, que é quando você escorrega da taxiway, né? Ou pode ser skid off também. Você pode ver uma imagem com cinza vulcânica e aí comentar sobre volcanic ash, também é um termo muito legal da gente usar. Então essa parte é a parte final, é a parte que você já relaxou e aí você gasta seu vocabulário. Agora, comentando sobre estrutura de prova, uma coisa que é muito importante que vocês façam é organizar o discurso de vocês. Igual uma redação, então é muito importante que você utilize termos para organizar o início do seu discurso, como primeiramente, depois você precisa marcar a parte central ali do seu discurso, então utilizar um além disso, ou adicionalmente. E no final, é importante que você use finalmente, ou resumindo, ou alguma coisa relacionada a isso. E aqui, a gente começa a diferenciar um pouco o ICAL 4 do ICAL 5. O ICAL 5 vai usar termos mais complexos. To the best of my knowledge, first and for all, e aí você fala alguma coisa. Moreover, additionally, secondly. E para fechar no final, você pode usar wrapping up, put it in a nutshell, in summary.
Aí eu falando inglês já fala so. Então, é importante que você utilize esses termos para marcar bem o que você quer em relação ao ECAL, se é 4 ou ECAL 5. E um spoiler legal é que você pode utilizar esses marcadores de discurso em toda a sua prova, desde a primeira até a última fase. Isso demonstra que você está com um discurso mais organizado e evita usar termos como I think that's it, que você terminou o discurso de forma meio abrupta e aí abre muita brecha também pro instrutor ali, pro examinador, perguntar mais sobre e aí você tem que falar mais. A gente pensa sempre em fazer discursos com pelo menos 1 minuto e uma estratégia que eu aprendi é a gente falar sempre de 3 fatores. Então, uma pergunta, por exemplo, como que foi o primeiro voo, o seu primeiro voo? Meu primeiro voo foi no avião tal, foi no aeroporto tal, e eu fiz tal coisa no voo. 3 fatores, sempre. Ou outra coisa também, o que você acha que vai evoluir de tecnologia na aviação nos próximos 10 anos? Vai evoluir a infraestrutura do aeroporto, vai evoluir a forma como funciona o controle de tráfego aéreo, e vai evoluir a infraestrutura dos hangares. Por exemplo, mas eu falei de aeroporto, tem a ver com hangar também. Cara, o que importa é você gastar seu inglês. Não precisa ser super 100% correto, porque o que importa é que você desenrole no inglês. A gente está fazendo uma prova de inglês com um tópico em aviação, e não uma prova de aviação com um tópico em inglês. Não é um instrutor em voo que está te julgando, fazendo os procedimentos e falando em inglês. É um professor de inglês, claro, tem o piloto ali atrás também, né? Mas é um professor de inglês julgando o seu inglês. Então eu gosto de marcar isso, porque é muito importante que a gente foque no inglês, claro, buscando alguns vocabulários, mas não focar no vocabulário como sendo o fim da prova. Não é só soltar umas palavras legais de vocabulário no meio da prova, se o seu inglês estrutural não estiver correto. A estrutura do inglês, normalmente é a que mais pega, é a que mais eu tive dificuldade, porque é gramática. É basicamente inglês de base, inglês de cursinho, inglês de professor particular. Eu vou deixar o contato da minha professora de inglês aqui embaixo também. Ela não faz focado no inglês de aviação, mas ela bota alguns tópicos sobre viagem, sobre avião. Claro que ela não é focada na prova ICAL, mas é muito importante fazer inglês para além da ICAL. Inglês geral, porque aí você conserta a sua estrutura. Então, pessoal, tá tudo pronto. Vamos comigo para vocês acompanharem como que vai ser esse dia. Vamos lá, pessoal, vamos bater um papo sobre como foi a prova e explicar o que eu achei, as minhas percepções e algumas dicas para vocês. Eu, sinceramente, fui pior do que eu esperava a nível de desempenho. Eu não sei se porque a minha autoestima é meio baixa ou se realmente eu fui mal. E eu saí achando que eu poderia ter feito bem melhor de verdade. Eu tava mirando no ICAL 5 e eu acho que eu consegui um 4 ali meio esquisito. Eu consegui utilizar algumas coisas que eu tava treinando, uma boa parte das coisas que eu tava treinando eu consegui utilizar, mas o que eu acho que foi o fator surpresa para mim foi que eu nunca tinha feito a prova, e não tinha muito como fugir disso. Então, nas aulas, a gente fazia de uma forma muito mais didática, mais calma, e na prova é meio tete a tete, assim, vapt-vupt, sabe? Simular uma aula para prova, nesse sentido de ser mais rápida, mais intensa, eu acho que é mais interessante. Existem 2 pessoas na sala quando a gente vai fazer a prova, existe o examinador de fato e existe a outra pessoa, que eu não sei se é o revisor, mas existe o examinador, que é o professor que tá ali aplicando a prova para você, e existe essa outra pessoa que vai pontuar as coisas para você. Então ele que de fato é meio que examinador, sabe? O professor tá só guiando ali a prova e as perguntas. E antes de começar a minha prova, esse rapaz que era o examinador, que não foi o professor, né, que tava ali me pontuando, foi muito maneiro. A gente sentou, conversou em português mesmo, trocou uma ideia sobre prova, sobre o que eu tinha que falar, me explicou bem, claro que não me dando ponto nem nada assim, mas dando um panorama geral sobre a prova, que eu achei muito interessante. Ele até falou um negócio legal que falou, tipo, que eu já tinha deixado meu celular e meu relógio na mochila. Ele falou, pega a sua ansiedade e deixa na mochila também. Então eu achei muito legal essa ideia que a gente trocou antes da prova. Uma dica que ele me falou na hora, que na verdade era uma dúvida que eu tinha, era se a gente cotejava ou não o vento na hora da prova. E ele falou, cara,
cara, esquece um pouco a fraseologia, fala tudo de informação que você conseguiu ouvir, porque você pontua mais a partir disso, entendeu? Você não perde um pontinho ali por ter deixado uma informação passar. Então a gente deixa um pouco de lado a fluência. É o que a gente já estava conversando. É uma prova de inglês, não é uma prova de aviação num avião para ver a minha proficiência de aviação. É uma prova de inglês. Ele também falou que eu escrevo numa folha, na verdade, que eu sou piloto privado, né? Eu ainda não tô com piloto comercial. E aí ele falou, cara, você não voa um 737, você não voa um Airbus, essa prova é feita pra galera que tá na linha. Então, naturalmente, pode cair alguma pergunta que você não saiba, mas não precisa falar em termo técnico. Pode falar que você não sabe, mas falar em inglês e explicar, tipo assim, eu não sei muito sobre esse assunto específico, mas eu acho isso, isso e aquilo. Você não perde ponto por falar uma informação que você não sabe. O ideal é que você não erre a informação. Por exemplo, posso não saber especificamente como funciona o GPWS, e aí eu falo, cara, eu não sei te explicar muito sobre o GPWS, mas eu sei que está relacionado com o terreno, está relacionado com elevações no solo. Se você falar isso em inglês, você já pontua. E no caso, na minha prova, não caiu nenhuma coisa muito bizarra. O que eu acho que foi mais diferente que caiu foi uma imagem sobre um GPS sem sinal. E aí mostrava lá a imagem do Garmin, toda esquisita e tal, e tipo, foi eu acho que o mais difícil, assim. Uma coisa que a gente já estava conversando e que eu tentei fazer, mas também acho que acabei me embolando, foi em organizar o discurso e organizar o pensamento, com aqueles marcadores de discurso, como primeiramente, inicialmente. Eu fui percebendo ao longo das minhas aulas, treinando para a prova, que ficava muito maçante toda hora falar initially, blá blá blá. Aí na outra pergunta, initially, blá blá blá. Então eu tentava usar diferentes, né? Se você falar uma vez, você já pontua a partir daquele marcador de discurso. O resto você pode falar firstly, não tem nada de muito bizarro, não. E um erro que eu percebi que eu cometi também, que eu tava lutando ao máximo para não cometer, porque eu tava fazendo isso durante as aulas, é querer falar rápido. É focar demais na ideia do requisito da fluência, de falar rápido e acabar se embolando. Eles dão um tempo para você reorganizar o pensamento, você pode esperar um pouco. Claro que não esperar 10, 20 segundos. Se você esperar e pensar um pouco, você pode organizar o pensamento. Então, eu acho que é uma coisa que eu acabei não fazendo e futuramente, na minha renovação de cal, que vai acontecer agora pro resto da minha carreira de piloto, eu quero e pretendo focar muito mais nessa questão de organização de pensamento. Treinar sempre a pensar pelo menos 3 pontos de acordo com aquele assunto, porque 3 pontos já dá para você desenvolver um discurso um pouco mais correto. Sobre dicas que eu posso dar para vocês, primeira dica, inglês geral. Não tem muito para onde a gente correr. Um dos quesitos que mais reprova a galera é a estrutura. Então a gente precisa focar na estrutura. E a estrutura não necessariamente você vai pegar uma base muito sólida só a partir dos cursos de inglês e cal. O ideal é que você faça curso por fora também. Aula particular ou aula em curso. Eu recomendo particularmente aula particular, porque o professor vai nichando para a parte de viagens, aviação, fala um pouco de avião. Claro que é uma pessoa que está fora da aviação, mas ainda assim você mesmo pode explicar alguns conceitos para o seu professor. Então acho muito interessante seguir nesse caminho do inglês de base. Também é muito interessante fazer um curso focado em ICAO, e especialmente os cursos que a gente está de frente com o professor, one-on-one. Eu recomendo muito o FP Aviation. Nesse meio tempo eu consegui fazer umas aulas com eles e foi primordial para me ajudar na preparação para a prova. Uma dica muito boa é que você procure simulados na internet mesmo, tem vários sites, eu posso até deixar o site da ECALGO aqui, tem várias simulações do que acontece na prova e é bem parecido, tá? A imagem que eu peguei, as perguntas que eu peguei, tudo eu já tinha treinado, isso que é engraçado. É legal que você treine nesses simulados e junto a isso, uma outra dica é que você se grave, para você se escutar como um avaliador, como a parte de fora ali e não se embolar ali no discurso. Então é legal ver como você está desenvolvendo seu discurso, como você está pensando ali na hora do nervosismo, de falar, pergunta rápido. Por isso que é interessante que você se grave no processo para fazer a sua prova ICAO. A prova é gravada também, tem uma câmera ali do nosso lado gravando tudo que está acontecendo, justamente para mandar para a ANAC, para eles avaliarem também. E isso dá um pouco de nervosismo também. Eu trabalho com isso, né? Gravo o dia inteiro e tal, mas é estranho. Foi estranho, essa sessão é um pouco estranha. E uma dica que eu posso dar para vocês, que na verdade é para mim também, para minha próxima prova da ICAO, é fazer com calma. É relaxar, respirar, tentar controlar a ansiedade de alguma forma, lembrar sempre de respirar. Eles jogam muito a organização do discurso, então fazer a prova devagar é muito importante. Claro que, como a gente está conversando, são 2 pessoas numa sala meio que te avaliando, e é uma situação meio inusitada. Para mim, a questão de ser a primeira vez me pegou muito. Eu acho que nas próximas vezes eu já vou com isso na cabeça e já sei como vai funcionar. Então eu acho muito importante e espero que eu consiga passar um pouco desse sentimento para vocês também, de como que funciona a prova ali. E espero, claro, que eu tire uma nota boa, né?
Tomara que pelo menos um 4 eu consiga garantir. Tô com medo, saí na hora com bastante medo, vou abrir bem o coração com vocês. Saí na hora com bastante medo, achando que eu tinha tirado o Cal 3 por causa da estrutura, eu acabei falando demais. Isso é uma coisa que é uma dica de parceiro pra vocês também. Tenta achar a linha tênue entre falar de menos e falar demais. Se você fala demais, você abre brecha pra errar também. Porque você tá desenvolvendo e tal, e aí na hora você vai se embolando. E tinha algumas questões que eu queria falar demais. E aí, às vezes eu ficava entre falar de menos e falar demais, e não conseguia desenvolver. Tenta achar essa linha tênue entre falar de mais e falar de menos. Talvez eu tenha ido bem, talvez eu tenha ido mal. Vocês vão ver na edição, vocês vão assistir o vídeo, vai ser muito mais legal do que eu gravando o vídeo sem saber qual foi a nota. Mas espero que tudo flua bem e pelo menos um 4 ali eu consiga. Meu foco estava no 5. Nas próximas vezes que eu fizer, eu vou de novo focar no 5, tentar garantir o 5. Mas se não for dessa vez, tá tudo bem também, não é o fim do mundo. Tanto que eu consiga passar na prova e não tenho que pagar de novo porque é uma prova cara, tá tudo certo. E isso já conta como mais um item para minha preparação para a linha aérea. Se você também tá para fazer a prova da ICAO ou se tá pensando, começando a pensar em inglês, como eu já venho dizendo aqui no canal e nas minhas páginas, começa a estudar inglês, cara. Se você quer ser piloto de carreira, almeja uma linha aérea ou seguir carreira como aviação executiva, mas para voar jatos ou alguma coisa do tipo, começa a estudar inglês. Inglês de base, cara. Começa a fazer aula de conversação, seja em curso, seja em aula particular, mas começa a desenrolar o inglês, porque é uma coisa que vai te facilitar, tanto na sua carreira futuramente e até no início dos voos. O manual do Cessna que a gente vai voar no Aeroclube é em inglês, o checklist é em inglês, as coisas no avião às vezes são em inglês, alguns documentos que você precisa ler vão ser em inglês, então é interessante que você já desenvolva um pouco o inglês, mesmo que inicialmente, para você já não ficar totalmente perdido naqueles primeiros voos do piloto privado. Então comenta aqui o que você achou, quais as suas expectativas para a prova, quando você pretende fazer a prova. E ao mesmo tempo que eu tô um pouco triste por não ter ido com o desempenho que eu esperava ter, eu tô feliz por ter dado mais um passo na minha carreira de piloto. Como a gente já tá conversando, logo mais eu termino meu piloto comercial. Na verdade, agora eu tô terminando as minhas navegações visuais, vou entrar no meu IFR e aí eu vou mostrar para vocês como vai ser essa rotina de simulador e como que vai ser a minha percepção do IFR. Pretendo fazer série aqui no canal também sobre IFR, que é uma coisa que muita gente tem medo. Eu particularmente estou com um pouco de medo também. Que vai ser uma coisa que eu vou tentar desenrolar para vocês conseguirem ir bem, tanto na teoria lá na banca de PC, quanto na prática de vocês também. Agora o que me resta é esperar o resultado. Provavelmente antes do vídeo sair, deve sair o resultado e eu coloco no final para vocês. Vou fazer um suspensezinho, não vou botar no meio do vídeo, para vocês assistirem até o final e vocês descobrirem quanto que eu tirei, se deu certo, se deu errado. Se der errado eu vou postar o vídeo mesmo assim, porque deu trabalho para fazer, então vou postar ele mesmo assim. E aí vou mostrar para vocês como que é a realidade, né, de um aluno piloto de avião.